Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp, protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta, tradicional, toda sexta-feira aqui na Módulo. E hoje a gente tem o prazer de receber o médico e estudante de logosofia, Antônio Cia, que há vários anos está radicado aqui em Patrocínio. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite em bater esse papo aqui, esclarecer um pouco mais sobre o que é a logosofia para os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é uma função do estudante de logosofia difundir esses conhecimentos e a Módulo está nos abrindo a porta, o que nós agradecemos muito. A gente é que agradece porque sabemos que vocês fazem um trabalho de estudo da logosofia aqui em Patrocínio já há algumas décadas. Conta para a gente um pouco desse início, porque as pessoas têm curiosidade, elas passam ali na porta do Instituto, né, de Logosofia, mas o que é? Nossa, o que será isso? Tem aquela curiosidade. Então fala um pouquinho da história pra gente da logosofia aqui na cidade. Na cidade. Bom, a logosofia é uma sabedoria. Vamos começar conceituando, né? Uma sabedoria. E, de fato, ela iniciou no mundo em 1930. Foi quando o fundador apresentou os primeiros livros, as primeiras ideias e tal. Aqui em Patrocínio, eu vim para cá médico em 1988, já estudante de logosofia, que eu estudava em Belo Horizonte e fui o primeiro estudante a morar aqui na cidade. E logo, conversando a respeito do que era a logosofia, várias pessoas se interessaram, fizemos um grupo e construímos aquela sede ali que fica na rotatória do Viva a Vida. Mas eu estou lembrando de um episódio aqui, no mínimo curioso, né? Que uma vez, passando em frente à Fundação Logosófica dentro de um táxi, eu perguntei para o taxista, que é isso aí? E ele olhou para mim e falou assim, ninguém sabe. Mistério. Ninguém sabe. E eu falei, puxa vida, eu fiquei mudo. Porque não cabia mais, depois de eu ter feito a pergunta, eu esticar o assunto. Mas eu via o tanto que nós estamos difundindo pouco uma riqueza em conhecimentos, né? Eu devo dizer que a Fundação Logosófica é uma instituição aberta. Ela, para pessoas que não estão familiarizadas, a logosofia abre as suas portas na terça-feira e na quinta-feira à noite. 7h30 às 8h30 nós abrimos a instituição para ser conhecida. Lá é uma escola. A Fundação Logosófica é uma escola de conhecimento superior. Vamos chamar assim os grandes conhecimentos da vida. Ainda conversando com você, quando você me convidou, você me falou assim, olha, um assunto que nós podemos conversar é sobre a felicidade. Aí eu pensei, que ótimo assunto. Né? Porque nós, de fato, não temos um lugar para conversar sobre isso. Que várias pessoas se reúnam, que várias pessoas estudem o assunto e vão discutir o tema, ou intercambiar, ou trocar ideias a respeito de um assunto tão importante na vida de cada um de nós. E a Fundação Logosófica é uma escola disso. É uma escola que se destina ao estudo desse tema, né? Desse e de muitos outros. Sobre a vida, por exemplo, que é uma coisa que me impressiona, que me fascina, sobre os objetivos da vida, sobre a vida, a existência, a morte, sobre o Criador de tudo que existe. Então, são temas. Nós podemos dizer, você está me contando há pouco que você estuda direito. Muito bem, eu estudei medicina, cuido da saúde das pessoas. Outro é engenheiro, sabe construir prédio. Agora, nós não temos uma escola que nos ensine a viver melhor do que nós vivemos. Nós não temos uma escola que nos mostre assim, qual que é, para que você vive, senhor?
qual que é o sentido da sua vida, e sobre o Criador, né? E sobre mim mesmo. Por exemplo, vamos dizer que eu queira desenvolver mais a minha intuição, ou a minha faculdade de pensar, ou a minha faculdade de julgar. Aonde que eu aprendo isso? Não tem uma escola. E é essa lacuna que a Fundação Logosófica vem preencher. Ela tem uma bibliografia enorme, tem uma biblioteca, de fato, e que, para não ficar empoeirando nas prateleiras das bibliotecas, nas estantes, nós abrimos a instituição para estudar esses conhecimentos, né? Para pesquisar, para procurar. Então, quando eu vim, eu vi que muitas pessoas tinham essa mesma inquietude espiritual de natureza transcendente, interna, e que não tinham onde buscar. Então eu falei, não, vamos reunir. Aí nós passamos a reunir uma vez por semana, e foi ficando pequeno, reuníamos lá no meu consultório. Foi ficando pequeno, nós falamos, não, nós temos que ter uma sede, com salas e tal. E se você for lá na Fundação Logosófica, diferentemente da impressão que o taxista tinha, que lá era um lugar misterioso, a Fundação Logosófica é uma escola. Ela tem mesa, tem cadeiras, tem livros, e outra coisa interessante, ela funciona através de rateio de despesa. Nós temos uma despesa, água, luz, telefone, essas coisas, e que tem uma mensalidade fixa, em torno de R$100 mais ou menos, que é muito mais barato que um curso de inglês ou uma escola de natação que eu frequento. Então, nós rateamos a despesa e é isso. Encontramos lá, marcamos um tema dessa natureza e todos estudamos durante a semana e vamos lá bater papo. No final tem um cafezinho e tal. Fora a convivência agradável, né? Além do conhecimento. Porque o ambiente que se forma, quando o assunto é esse, é um ambiente de muito respeito, chega a ter um afeto, já que nós vamos falar da nossa vida, né? E na Fundação Logosófica, uma coisa importante é que cada um fala de si e por si. Ninguém fala da experiência do outro ou pela instituição. Pela instituição fala quem teve as ideias, né? A bibliografia está lá para ser estudada. Mas então é isso, Leide. Doutor Antônio Cia, você estuda logosofia já há um bom tempo, a gente percebe o carinho com o qual você fala sobre a logosofia. E eu imagino que você já participou de rodas de conversas, já leu muita coisa, por exemplo, sobre morte, sobre vida, amor, raiva, inveja, ciúme. É muito rico, é muito amplo o conhecimento. E aí eu fico me colocando no lugar da pessoa, mas gente, que importância tem isso? Esses assuntos, a gente querendo ou não, eles permeiam a vida da gente, não é verdade? É verdade. Eu gosto da analogia que eu aprendi lá, que a vida é como se ela fosse um edifício em construção. De cada um de nós depende o resultado final da obra que nós estamos construindo. Então, cada dia é um tijolo, cada dia é uma pintura, cada dia é um acabamento e um alicerce que nós vamos fazendo nesse edifício que é a nossa vida, né? E se nós formos falar sobre a felicidade, é claro que isso já é uma coisa, já é um senso comum, que a felicidade não é o tesouro que está lá no final do arco-íris. A felicidade ela é construída todos os dias, né? E as pequenas porções de bem que nós vamos aglutinando nesse diário viver é que vai dar o resultado da vida que nós temos. De maneira que você estava falando de deficiências psicológicas e virtudes, né? Podemos falar da paciência, podemos falar da força de vontade,
podemos falar de muitas qualidades que o ser humano pode ter, ou deixar de ter. Agora, quando a gente vive inconscientemente, nós vamos levados pela correnteza, pelo fluxo do dia a dia. E se nós vivemos conscientemente, que é um grande exercício, nós podemos mudar esse curso, mudar o nosso destino para melhor, né? E uma coisa interessante, outro dia eu estava vendo um documentário sobre o condor. O condor é uma ave de imensa envergadura, um planador fabuloso que tem nos Andes. E ele consegue alçar voos muito altos em busca do alimento. Ele vai ali com os olhos, tem uma acuidade visual, tem um faro tremendo. E ele passa um dia depois do outro, assim, na vida dele. E ele deixa de ver as fantásticas vistas, paisagens, que ele lá de cima, só ele, planando, sem som, na correnteza do vento, que ele pode ver e desfrutar. Porque ele não desfruta, ele está procurando o alimento, né? E eu, na hora que eu vi isso, eu fiz uma analogia com a minha vida. Eu passo meu dia trabalhando em grande parte, já criei meus filhos, hoje estou com minhas netinhas e convivendo com a minha família. E será que eu estou igual ao condor? Eu estou passando pelos dias, vendo se eu trabalho, vendo se eu cuido da minha família e tal, e estou deixando de ver as lindas paisagens, as lindas coisas que vão acontecendo no meu entorno, dentro de mim mesmo, os progressos, né? E isso é uma forma inconsciente de viver. O condor jamais vai ter consciência das paisagens que ele pode ver. E muitos seres humanos jamais vão desfrutar dessa prerrogativa que o Criador nos deu, de ser consciente de tudo que vai acontecendo na nossa vida e que nós podemos extrair uma essência de felicidade e viver melhor e ser melhor, né? Temos um princípio seguinte: o ser de hoje é uma sucessão dos seres passados. Os esforços que eu fiz lá atrás, eu estou recebendo hoje, né? Eu estou desfrutando hoje daqueles seres que eu fui antes. Do dia que eu passei, do esforço que eu fiz para fazer o vestibular. Na minha época não tinha faculdade privada, tinha que, se quisesse ter uma profissão determinada, tinha pouca escola, tinha que estudar muito. De casar, eu casei bem para danar, casei com a Titina, você conhece ela? Um amor de pessoa. Demais, né? Aliás, é um ser, assim, diferenciado, né? Com todos. Comigo, ela é mais exigente. Mas tem que ser, né? Ninguém tá junto por acaso. Então, os meus filhos, né, me dão muitas alegrias também. E profissionalmente eu me sinto também. Então, o ser é uma sucessão dos seres passados e que vai construindo todo dia esse edifício que é a vida dele. E nós contemplamos, né? Olha, que lindo edifício, quer dizer, que linda vida, né? O outro, olha, que linda vida. Oh, que pena, faltou isso assim, assado para esse aqui, ó, ele não conseguiu, né, e tal. Então, é assim que... E voltando à logosofia, né? Esses são conceitos logosóficos que eu estou te falando, que eu fui aprendendo lá e fui tratando de aplicar na minha vida, porque a sabedoria, ela só tem valor na medida que ela é realizável. Se ela é etérea, se ela é imaginativa, se é... inatingível. Inatingível, utópica, altos voos, mas e daí? Não tem valor. Então a gente tem que ter resultados. Bom, a gente vai dar um pequeno intervalo agora e depois eu quero que você fale sobre a logosofia para o jovem. Porque a gente tendo um pouco mais de experiência, a gente já tem alguns conceitos, especialmente aquelas pessoas que querem desenvolver isso, assim, viver mais em paz com a família, consigo mesmo, principalmente. Mas e para o jovem? O que é a logosofia para o jovem? Porque vamos falar da inquietude. Você falou agora há pouco das suas inquietudes. E o jovem é por natureza inquieto, pelo menos é essa a impressão que a gente ouve falar. Mas eu quero que você fale dessa inquietude, a logosofia para o jovem no próximo bloco, a gente volta em um minuto. Ok.
Mente Aberta. Mente Aberta. Com a jornalista Leide Carvalho. Olá, voltamos com o nosso Mente Aberta, hoje recebendo o médico Antônio Cia, que é estudante de logosofia. E, aliás, o primeiro estudante aqui na cidade de Patrocínio, né, que fez o movimento e convidou as pessoas e, enfim, ergueram a Fundação Logosófica. Essa questão da logosofia para o jovem, porque eu acho que falar de logosofia para as pessoas maduras, claro que vai sempre surpreender, tem sempre alguém que não sabe, sempre tem isso, né? Por isso que a gente trabalha com comunicação, tem que estar sempre informando. Mas e para o jovem, doutor Antônio? Vocês têm também estudantes jovens lá, essa inquietude, até encontrem vocês que são mais experientes, assim, um ânimo, uma troca, como é que funciona isso lá dentro da fundação? Sim, boa pergunta, porque, aliás, a propósito do nome do programa, né? Mente Aberta. Mente Aberta, exatamente. Isso. E o jovem, ele tem a mente muito mais aberta do que o adulto, que já tem, assim, seus princípios estabelecidos e já tem uma visão mais engessada. Mas o jovem, ele está sempre atento, procurando, inquieto. Está inquieto. E na Fundação Logosófica chega muito jovem. E eu observo que a causa principal é deles não estarem satisfeitos com o que eles têm, com o que eles têm até aquele momento, com o que eles já ouviram, com o que eles já perceberam que funciona aqui e ali, e eles estão no meio que eles não estão satisfeitos. Aí eles aparecem na fundação e eu acho que isso aí, a logosofia é até mais adequada para quem está buscando do que para quem já tem ideias formadas e está satisfeito. Se a pessoa está satisfeita onde está, se já tem todas as respostas que buscava, se não precisa mais, se o assunto dela é outro, então o que vai fazer lá, né? Agora, para quem quer, e o jovem é esse, ele está querendo expandir. Eu há pouco te falava que na logosofia cada um fala de si e por si. E eu falando de mim, e quando porque eu ingressei muito jovem nos quadros da Fundação Logosófica, o que me levou foi justamente essa inquietude de querer saber mais sobre a vida, de querer saber mais sobre outras coisas que não as que eu aprendia no educandário, na escola, né? Português, matemática, geografia, depois eu fui aprender medicina, mas e sobre a vida? Então, essas inquietudes, essa vontade de ler a respeito, de aprender, né? E, como eu estava te falando, a logosofia é uma sabedoria. E na sabedoria a gente procura saber. E só tem 2 jeitos de saber. Primeiro, estudando o conhecimento. Segundo, experimentando o que se estuda. Tendo experiência, né? Então, pessoas que têm mais sabedoria de vida são justamente aquelas que já observaram mais, que já estudaram mais e que já viveram intensamente, conscientemente, as várias etapas da vida dela. Então, a logosofia, ao não ser uma seita, onde as pessoas aceitam tudo que vem, todos os dogmas, né? Todos os dogmas. Você tem que aceitar aquilo e partir do princípio que aquilo é uma verdade. Então, isso aí vai na contramão do que é a logosofia. Porque lá a gente vai aprendendo, vai estudar, e aprendendo não o que está escrito no livro como se fosse uma resposta acabada, mas aprendendo o método logosófico de conhecer a si mesmo, de conhecer o Criador, de conhecer a criação, de conhecer a vida, né? Doutor Antônio Cia, qual que é a vantagem de conhecer a si mesmo na sua avaliação? Então, tem uma enorme vantagem, que é só conhecendo a gente mesmo que a gente pode se superar. Nós não podemos nos superar se nós não sabemos quem nós somos.
né? Então, qual que é o tamanho? Se eu fosse fazer um inventário dos meus bens morais, dos meus bens mentais, dos meus bens sensíveis, dos meus bens espirituais, esse inventário. E partindo dele, eu falo, não, mas eu quero ser mais do que eu sou. Eu quero ser mais feliz, eu quero ter mais paz do que eu tenho. E como que eu vou fazer isso se eu não fiz esse inventário, se eu não sei de onde eu vou partir? Então, o conhecimento de si mesmo é a peça que permite a gente a evoluir, a ser mais do que nós somos. E nesse gesto, sabe? Nesse esforço, é de onde vem justamente a alegria de viver. A logosofia tem um princípio que fala assim, que a alegria do triunfo, ela jamais poderia ser experimentada se não existisse a luta, que é a que determina a oportunidade de vencer. Então, a alegria sem a luta, sem esse esforço, não tem sabor de triunfo. É uma alegria de quem herdou. Eu herdei isso, herdei aquilo. É uma alegria passageira. É a alegria diferente de quem olha o que tem, fala, isso aqui eu construí. Eu sei como é que esse microfone veio parar aqui. Eu sei quanto esforço que teve, né? E eu olho isso aqui e comemoro. É a hora que o condor olha e fala, eu estou planando maravilhosamente, né? E não entra aqui, vê as coisas e fala, faz parte. Tem aquela sabedoria popular do que o que vem fácil vai embora fácil, né? É, isso mesmo. Acaba que eu me lembrei desse ditado ouvindo você falar. Mas o conhecimento de si mesmo é um dos objetivos do método logosófico. A logosofia tem um livro que chama O Mecanismo da Vida Consciente. Esse livro, só o título dele... É um clássico, né? Só o título dele já é inquietante, né? Qual que é o mecanismo da vida consciente? Tem um outro que fala, o título é assim, Logosofia, Ciência e Método. Para deixar bem claro que não é uma seita, nem uma religião, mas uma sabedoria que tem um sentido científico porque dispõe de um método, tanto para conhecer a si mesmo, como para evoluir conscientemente. Agora, essa inquietude, a pessoa já nasce com ela? Ou você desenvolve essa inquietude sobre as questões da vida? Porque muita gente pode falar assim, nossa, mas esse pessoal está falando isso aí, que conversa estranha, o que tem a ver? E aí são pessoas que não são inquietas, ou são inquietas para outras coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa é inquieta para descobrir como é que faz para construir essa parede, mas ela não tem essa inquietude, às vezes, de resolver os problemas que ela tem dentro dela. E isso define as pessoas normalmente? Eu acho que sim, né, Leide? Eu acho que isso aí você tem muita razão. Tem pessoas que já nascem mais amadurecidas nesse campo, né? E tem outras que a vocação é outra. Eu acho que isso faz parte da diversidade humana. Nem todos temos os mesmos anseios, as mesmas aspirações, né? Talvez todos têm o anseio de ser feliz. Isso é uma unanimidade. Agora, por qual meio, aí vai variando, né? Tem uns que acham que é ganhando muito dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. E isso pode levar a muitos problemas, né? E tal. Mas ele acha que é esse o meio e inverte as coisas, né? Outro dia você está falando do meu filho que é médico. O Otávio, que esteve conosco aqui também, estudante de logosofia. Uma coisa que eu falei com ele que dessa diferença, né? Antes dele entrar na faculdade, eu falei, olha, o objetivo do médico é sarar as pessoas que estão doentes. A remuneração que ele recebe é uma consequência dele ter alcançado o objetivo. O médico que inverte isso, ele está na profissão errada. Ele devia ter ido para o mercado financeiro, porque no mercado financeiro o objetivo é ganhar dinheiro. Então ele está no lugar certo, né? Mas o médico, se a pessoa quer ser médica, o indivíduo que quer ser médico, ele tem que saber o que é o objetivo dele
e qual que é o resultado, né? O objetivo nunca pode trocar essas coisas. Esse é o ser humano, né? O objetivo da vida, os objetivos, vou falar as aspirações do ser humano, é ser feliz, é viver em paz, é aproveitar essa extraordinária experiência chamada vida que o Criador nos deu. Essas são as nossas aspirações. As consequências são outras, né? A gente constrói uma família, a gente constrói um patrimônio. Se você me permite, agora eu entendo. Quer dizer, eu já desconfiava, já tinha certeza, posso dizer assim, conhecendo o Otávio. E não me surpreende em nada esse comentário que você fez, porque essa questão do objetivo do médico ser o de sarar as pessoas. É muito bacana ouvir isso, porque eu ouço muitos elogios, né? A atuação profissional do Dr. Otávio, eu sou paciente dele também, admiro muito, ele tem um trato com as pessoas especial, e eu acho que é isso que define a gente no mundo, esse relacionamento interpessoal. E vem muito do autoconhecimento, porque você conversa com ele é uma pessoa pronta, ele tem os conhecimentos dele, assim. E aqui é um elogio mesmo, se você me permite falar. Parabéns a você, a Titina, enfim. Porque o outro filho de vocês eu não conheço, né? Mas eu conheço o Otávio e tenho certeza que... Aliás, como é que é o nome do outro filho? Emiliano. Eu acredito também que seja uma pessoa bacana, porque... A gente ouve, pode falar que é clichê, mas a gente ouve assim, devemos deixar filhos melhores para o mundo. E aí eu posso dizer que vocês conseguiram. Porque o Otávio, se eu ouço elogios de pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, adolescentes, ele é um ótimo médico, isso é muito bom, é muito bacana, né? Você sendo profissional da área, vendo o filho também ser um bom profissional da área. Obrigado pelas suas palavras, vou torcer para ele não assistir o programa, porque o elogio acalma. Do jeito que a injúria e a maledicência provoca a gente para se defender, né? O elogio acalma. Então, vou ver se... a calma é boa, ela traz paz pra gente, a calma é boa. Tá bom. Mas eu falo assim, que ele teve fonte, né? Você e a Titina são pessoas muito bacanas, assim, pessoas que dá prazer de conviver. Obrigado. Doutor Antônio, eu gostaria de ficar aqui, né, muito tempo falando sobre, mas a gente vai trazer isso em outras oportunidades. Sim. O convite já está feito, que você volte em outras oportunidades, que outros colegas também lá, estudantes da Logosofia, possam vir, né? Eu queria só falar que quem tiver interesse nesses assuntos, nesses temas, que vá conhecer, que vá lá terça-feira à noite ou quinta-feira à noite, que a biblioteca da Fundação Logosófica está aberta para quem queira se informar a respeito. É uma sabedoria extraordinária, é um complemento muito, muito legal para a vida da gente. Você falou sobre um valor a título de pagamento mensal. Isso é para quem é membro da fundação e tem uma rotina, mas para a pessoa conhecer, estudar, isso não paga nada, não. Entendi. Inclusive, a fundação mantém curso de informação gratuito, sabe? São reuniões semanais que a pessoa vai lá, não, quero saber mais. E aí ela mesma faz o elemento de juízo, se aquilo ela lhe interessa ou não. Sim. E esse curso é gratuito e tal. Depois que ingressa nos quadros da fundação, é que tem essa mensalidade de R$100, mais ou menos, que qualquer instituição que você frequente, que tenha contas para pagar. A outra coisa, a Fundação Logosófica é completamente desvinculada do poder público. Excelente ressaltar isso. Ela não aceita nenhuma doação do poder público e ela anda com as próprias pernas. Então, isso é uma independência que a gente tem e que eu acho importante as pessoas saberem, né, que a Fundação Logosófica ela é autônoma. É importante, sim. Muito obrigada, né, que você volte mais vezes. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Mente Aberta, hoje conversando aqui com o Dr. Antônio Cia, que é médico e estudante de Logosofia e é também um dos primeiros estudantes, aliás, o primeiro estudante de Logosofia aqui no município de Patrocínio. Fiquem todos com Deus, a gente volta na próxima sexta-feira. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!
Oferecimento. Andap Autopeças. Unicerp. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho.